Seguidamente, algumas pessoas de boa vontade comentam aqui no canal e falam que não sabem sobre as causas da crise na Venezuela. E outras de tremenda má vontade, que eu bispo apenas algumas palavras e excluo, se bem que agora eu estou guardando, eu guardo em forma de print as bobagens, as acusações e violências que comentam aqui, dizem barbaridades contra a Venezuela. É bom a gente pensar um pouco por que da crise da Venezuela e por que nós caminhamos para o mesmo caminho no Brasil, começando com o golpe, com Temer, o vampirão Michel Temer, agora com o capitão do mato fake news, aí o coronel, não, o capitão do mato mesmo, Jair Bolsonaro. Por favor, cliquem aqui nesse link, porque o nosso blog e o nosso canal precisam do apoio de vocês, da solidariedade em forma de contribuição de vocês. Muito obrigado. Na verdade, muita gente de má vontade, e a esses não vale a pena responder, nem perco tempo, eles não pensam com o cérebro, as pessoas não pensam com o cérebro, mas pensam com os calcanhares, com o fígado, com o intestino grosso. Portanto, quem não pensa, quem não reflete, quem não sabe nem escrever, aqui não vale a pena a gente perder tempo, eu não me incomodo, apenas registro em print, porque há coisas que são ditas para ofender mesmo, e as que são para ofender são caluniosas, a gente tem que encaminhar para a justiça. No próximo comentário eu mostrarei um pouco disso. Sobre a Venezuela, então, por que essa crise, com uma inflação de mais de 1 milhão na moeda deles, de uma inflação tão pesada, com falta de gêneros de primeira necessidade, com tanta gente saindo, como saem da Síria, como saem da África, e em direção a outros países, inclusive do Brasil. Bom, a primeira coisa que nós precisamos afirmar é que a Venezuela sofre um boicote descarado, mau caráter, do imperialismo comandado pelas corporações dos Estados Unidos. E, a serviço delas, este Trump aí, que presidente também, fake news, eleito por eleições mentirosas, como daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, eles boicotaram, eles promoveram um boicote internacional contra a Venezuela. E esse boicote significa o seguinte: a Venezuela não pode comprar internacionalmente, os navios não podem chegar na Venezuela, e ela também não pode vender para os países. Então faltam gêneros, falta circulação econômica da moeda venezuelana, bolivariana, e as pessoas não têm dinheiro para comprar, assim como não há produtos. Até porque, aí vem a segunda razão, porque a direita de lá, o Aécio de lá, o Moro de lá, o Bolsonaro de lá, esses maus elementos, esse setor que vende a mãe, que vende a pátria para adquirir riquezas, para adquirir prestígio, para se encostar nos poderosos internacionais, os endinheirados, eles boicotam a economia. Eles preferem ajudar os Estados Unidos, eles preferem trair a sua pátria e auxiliar na invasão americana, estadunidense, do imperialismo estadunidense, do que apoiar o seu povo. Não sabem discordar do governo, eles querem, na verdade, entregar tudo, como Bolsonaro e o seu grupo Paulo Guedes e toda essa catrefa da eleição aí, fake news, mentirosa, manipulada, fez e faz com o Brasil. Terceiro, o que acontece com essas pessoas que saem de lá, os refugiados que vêm para o Brasil, que vão para a Colômbia, que vão para os países vizinhos ali da Venezuela? Bom, aí são 2 ou 3 componentes desses refugiados. Um deles são direitistas mesmo, golpistas,
bandidos, criminosos, boicotadores, que procurados pela justiça de lá que fogem para cá. Tanto que vêm, por exemplo, para o Brasil e matam gente, roubam as barracas uns dos outros, assaltam o comércio, e lá no estado próximo à Venezuela, aqui no Brasil, né, são bandidos mesmo, são criminosos, são marginais, são delinquentes. O outro componente é um componente assim de gente que não tem consciência política, que não tem amor à pátria, que não se educou politicamente. Então, corre atrás da sua limitada e egoísta sobrevivência sem lutar por sua pátria, sem se entregar pelo seu povo, sem se entregar pela defesa do seu país. E o terceiro são mercenários mesmo, pagos pelos Estados Unidos. Tanto é que a Globo mostra, esse noticiário todo aí agora até parou um pouco de mostrar, mostra porque a Globo tem interesse em boicotar e destruir a Revolução Bolivariana na Venezuela. Então, por isso ela apoia esses mercenários que fazem essas marchas, essas saídas, esses refugiados aí, que não são nem um pouquinho santinhos. Bem diferente do que acontece na Síria, do que acontece na África, o povo está sendo dinamitado mesmo, destruído inclusive por bombas, por guerra sanguinária de verdade. E finalmente, para não me alongar muito nesse vídeo, teremos que voltar a falar sobre isso, a diferença entre a Venezuela e o Brasil, por exemplo, é que as forças armadas lá são patrióticas. Elas defendem a sua pátria. Elas não são compostas de comandantes traidores. Elas defendem a sua pátria. Segundo, o judiciário é um judiciário bolivariano que defende a sua pátria, que não é tipo Dias Toffoli aqui, Dona Carmen Lúcia daqui, Gilmar Mendes aqui, Joaquim Barbosa daqui do Brasil, ou esse outro peão do imperialismo, esse caipira chamado Sérgio Moro, caipira no pior sentido, não caipira de verdade, esse caipira que fala com aquela voz fina, né? Fina com os Estados Unidos, finas com as corporações, fina com a CIA, né? E tenta falar grosso com Lula, falar grosso com o povo brasileiro. Lá não tem esse tipo de gente no judiciário. Esse tipo de gente vai para a cadeia. É julgada, condenada e presa. E os seus cargos são tomados porque não servem à justiça, não servem ao povo. Então, junto com o povo venezuelano, o povo venezuelano que é muito patriota, o povo venezuelano que é educado politicamente, o povo venezuelano que é politizado politicamente e defende o seu país, defende contra a invasão estadunidense que quer roubar o seu petróleo. Os Estados Unidos estão preparando um golpe aqui, usando inclusive esse capitão analfabeto político do mato aí que foi eleito fake news, o método fake news como presidente do Brasil. Esse capitão, inclusive, está coisionando forças aqui dentro do Brasil para apoiar a invasão sanguinária, para transformar a Venezuela em mais uma Síria. Bombardeada, destruída, com aqueles prédios todos destruídos, com hospitais sendo bombardeados. Né? É isso que Moro, que Bolsonaro, que essa direita brasileira atrasada, que essa elite brasileira que vende a mãe, entrega a mãe de graça para ser prostituída em troca dos interesses mesquinhos dessa elite, essa gente apoia a invasão dos Estados Unidos. Enquanto o povo lá está lutando para defender sua pátria, defender o seu petróleo, defender a distribuição de riquezas entre todos os patriotas venezuelanos, distribuir a renda e não manter refinarias e manter petroleiras exploradoras que exploram o mundo todo para manter uma economia absolutamente poluidora, predatória do planeta, destruidora da saúde coletiva. Então é preciso entender isso. A cachorrada envenenada aí que não entende mesmo. Essa cachorrada envenenada aí de duas uma. Tem que dar mais veneno para essa cachorrada, ou essa cachorrada vai ter que ser descongestionada meio na marra mesmo, né? Não se pode fazer com um trabalho terapêutico, né? Que a pessoa só consulta, só se trata, se ela quiser. Não, essa cachorrada vai ter que ser levada na marra mesmo. Essa cachorrada que vem fazer comentários aqui, me ofender, e eu comentarei isso, acho que o próximo vídeo será sobre isso. Essa cachorrada
não vale a pena. Eles não querem entender, eles são deficientes mentalmente, são idiotas, são imbecis, né? São termos todos gregos, esses que eu estou usando aqui, que eu preciso traduzir. Essa gente não tem jeito. Eu estou dizendo aqui para as pessoas de boa vontade, que muitas vezes até ficam confusas, honestamente confusas, com essa propaganda, essa massa de propaganda e de mentiras contra a Venezuela, como também de mentiras contra nós aqui no Brasil. Abraços críticos e fraternos e que ninguém solte a mão de ninguém.